Introdução. A chave mestra. O veículo evolutivo na vida da Terra está mudando, o alicerce do conhecimento humano está mudando. Tudo precisa ser radicalmente revisto. Acesso ao teu ser multidimensional, uma chave para a história cósmica, abre-nos para o reino de uma nova base de conhecimento galáctico, conforme tecida através dos 7 volumes das crônicas da história cósmica. A premissa-chave da história cósmica é de que há um plano divino de ordem e inteligência excepcionais, que dota toda a criação com um ritmo, um padrão e uma forma que, por mais diversa que seja, é um todo unificado. O planeta Terra é o foco da resolução da Guerra dos Céus. A Guerra dos Céus refere-se aos padrões galácticos de influência kármica que estão dispersos e assentados nas harmônicas orbitais de diferentes sistemas solares. Essa guerra faz menção ao planeta destruído Maldek, agora o cinturão de asteroides. A memória da extinção de Maldek contém o conhecimento das origens do processo do desdobramento da história cósmica deste sistema solar, na involução do espírito para a matéria. Na Terra, essa guerra é traduzida como o drama da luta das forças espirituais no caldeirão materialista do tempo artificial. O propósito da história cósmica é gravar sobre a nosfera, a mente planetária, novas frequências que despertem uma imagem ou ordem de realidade positiva. Essa ordem de realidade é galáctica por natureza. Toda renovação e reforma de conhecimentos genuínas vem de uma revelação viva. A raiz da história cósmica está baseada numa transmissão entre mundos conhecida como GM-108X, a transmissão mental maia-galáctica. A história cósmica não articula o mundo passado, mas o mundo vindouro. A origem dessa transmissão reside fora, muito distante da Terra, e antecede o ciclo histórico atual em centenas de milhares de anos. É a corrente de informação que contém o conhecimento pertencente à ciência que define como chegamos a esse sistema estelar em particular. Esse conhecimento não está apenas sendo transmitido para o nosso mundo, mas para os outros mundos simultaneamente. Essa transmissão é parte de uma profecia ou terma, que é o tesouro oculto, e é o estágio final do ciclo profético de Nantian, Palenque. Esse termo possui duas partes, o termo da tumba de Pacalvotã e o termo da tumba da Rainha Vermelha. Em 1993, José Argüelles percebeu que toda a tumba de Pacalvotã era na verdade uma profecia na forma de um termo, um texto oculto ou tesouro. Essa profecia revela que o histórico espiritual do planeta é um circuito único e integrado que pode ser acessado através da ordem sincrônica. O calendário de 13 luas de 28 dias, o sincronário, define a ordem sincrônica como a matriz quadridimensional universal que unifica todos os outros sistemas. Essa transmissão também é parte de uma linhagem galáctica. A transmissão viva de GM-108X estabelece a linhagem espiritual dos meias galácticos em Belatropa 24.3, a Terra. Essa é a primeira vez que a transmissão mental maia galáctica esteve acessível nesse planeta. A linhagem dos maias galácticos representada em Palenque foi restabelecida através de Valum Votão, José Argüelles, e da Rainha Vermelha, Stephanie Soff. Com o passar da transmissão, a linhagem é estabelecida e retorna à matrilinearidade, um propósito-chave da história cósmica. Primeira transmissão da história cósmica. A primeira transmissão da história cósmica começou em 12 de março de 2002, 1573, com uma explosão de lembrança interplanetária a respeito de Maldek, o planeta destruído. Numa visão, Valum Votan testemunhou uma série de cenas interdimensionais, seguidas pela visão de uma molécula de tempo mestra no centro da Terra. Ele compreendeu essa molécula de tempo como uma estrutura sintetizadora que guarda os modelos de informação da história cósmica. Esses modelos foram depositados na molécula de tempo mestra, dentro do núcleo de cristal da Terra, como um programa de liberação de tempo por Pacalvotã no início do ciclo histórico de 13 Bactuns. Para liberar a informação armazenada na molécula de tempo mestra, uma disciplina diária foi estabelecida, constituindo em yoga, pranayamas, mudras e transmissões diárias. A continuidade foi
sumamente importante para que todos os pontos pudessem ser aproveitados e revelados. O propósito dessa transmissão era restabelecer uma nova consciência que rompesse o padrão de estagnação binária. 9 dias antes da primeira transmissão da história cósmica, Falun Gong foi honrado em uma cerimônia em Teotihuacan, no México, em 3 de março de 2002. King 164, Semente Galáctica Amarela. O King 164 também codifica a sincronização galáctica em 26 de julho de 2013, o início de um novo raio ciclo galáctico. Nesse dia, no topo da pirâmide do Sol, o local onde ele teve sua visão inicial 49 anos mais cedo, Falun Gong foi honrado por 9 anciões indígenas como o encerrador do ciclo, aquele que traz um novo conhecimento para a humanidade. Teotihuacan é conhecido como o lugar onde os deuses tocam a terra, ou o lugar onde os homens tornam-se conscientes de seus poderes divinos. A história cósmica é um ponto de origem no tempo, não no espaço. A visão inicial foi seguida por 260 dias consecutivos de transmissão. Isso estabeleceu os fundamentos do conhecimento. Em todos os aspectos, essa sucessão de tutoriais sobre múltiplos temas foi um esforço estupendo, que requeriu foco e concentração máximos. As crônicas da história cósmica são como uma sentença de 7 palavras, e cada uma das 7 palavras é um número que se desdobra em diferentes subtópicos e temas sincrônicos. Ao absorver a força ressonante desses ensinamentos, a mente é reformulada em uma frequência mais elevada, abrindo-nos para os 7 dias da criação. O fluxo mental puro do Samadhi GM-108X como foi transmitido de Votan para a Rainha Vermelha, é uma transmissão entre mundos e contém a essência dos ensinamentos da história cósmica. O raio da transmissão GM-108X é direcionado através dos polos norte e sul e está armazenado no núcleo da Terra dentro de um ímã octaédrico que mantém os polos no lugar. Em torno do núcleo existe um tímpano ressonante que é percebido como a Terra interior. A partir desse núcleo, a informação específica ressona de acordo com o estágio atual de evolução. Essa informação inclui diversas modalidades de pensamento, cultura, vida, verdade espiritual e modos de ser. Estão irradiados no núcleo da Terra para o banco Psi, que são, portanto, filtradas para a vida na superfície da Terra como formas de pensamento inspiracionais. A tumba de Pacal-Votan. A ímpar tumba de Pacal-Votan, somente comparável à tumba na Grande Pirâmide de Gizé, foi descoberta em 15 de junho de 1952, Kim 218, espelho planetário branco. A descoberta foi iniciada em 1949, no templo do topo da Pirâmide das Inscrições, quando o arqueólogo Alberto Ruz descobriu uma grande pilha de escombros e notou um tubo de azulejo cravado no chão. Descobriu-se que esse tubo percorre todo o caminho desde a tumba, na base do Templo das Inscrições. Subindo ao lado das escadas até o piso do templo do topo, esse tubo, que Rus chamou de psicoduto, veio a ser conhecido como Telectonum, ou tubo falante do espírito da Terra. Na câmara onde a tumba se encontra estão esculpidas representações dos 9 senhores do tempo e do destino. Sob a intrincadamente esculpida tampa do sarcófago foi encontrada uma máscara de jade, que representa o indivíduo que adquiriu uma face verdadeira, ou seja, o conhecimento, a sabedoria e a iluminação. Quando a tumba de Pacal-Votan foi aberta em 1952, um fluxo mental foi desencadeado e algumas de suas partículas aterrissaram na mente de José Argüelles. Em seus 14 anos, quando ele esteve no topo da pirâmide do Sol em Teotihuacan, um ano depois, onde recebeu sua primeira visão do que mais tarde ele compreenderia como GM-108X. 5 dias depois de receber a profecia de Pacal-Votan, em 1993, José recebeu uma transmissão mental que deixou claro que ele era o mensageiro galáctico 108X. Inicialmente, ele tomou consciência do fio condutor 108X em 1981, quando estava escrevendo As Crônicas da Arte Planetária, a criação do Quinto Anel, um romance que se passava no futuro, a partir da perspectiva do sistema estelar de Arcturus. Ele compreendeu a essência desse fio condutor como um raio de informação consciente, focado, que tinha sido e estava sendo transmitido de diversos planetas e sistemas estelares, referido como GM-108X. Isso foi uma transmissão mental direta, fazendo dele uma emanação do fluxo mental de Pacal-Votan. Uma emanação não depende da sequência de renascimento e reencarnação, mas da transmissão de informação através de um sistema de conhecimento codificado.
O propósito dessa transmissão é estabilizar a consciência humana em uma frequência mais elevada, abrindo a mente para outras dimensões de existência. Esse fluxo de conhecimento está separado de fluxos históricos enquanto simultaneamente abrange todos eles. A tumba da Rainha Vermelha. 42 anos após a descoberta da tumba de Pakal Votan, outra tumba foi descoberta em Palenque, em 1º de junho de 1994, que em 94, Mago Cristal Branco. Ela foi encontrada no mesmo ano que José Arguelles descobriu a profecia Telectonon e foi saudada como a mais sensacional descoberta desde a tumba de Pakal Votan. A nova tumba foi encontrada no Templo 13, adjacente ao lado oeste do Templo das Inscrições. Composto por 9 andares, onde está assentado o sarcófago e a cripta do Grande Pakal, essa tumba foi identificada como a tumba da Rainha Vermelha, devido à tampa vermelha do sarcófago, que foi pintada tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Quando essa tampa foi erguida, um pó vermelho de cinábrio voou em todas as direções, revelando os restos esqueléticos de uma fêmea com suntuosas quantidades de jade, pérolas e outras pedras e conchas semi-preciosas. Presumiu-se imediatamente que a pessoa na tumba era membro de uma linhagem nobre, que o corpo pertenceu a um soberano de alta hierarquia. Era natural pensar isso, uma vez que o sarcófago era similar em muitos aspectos ao sarcófago de Pakal Votan. Porém, ao contrário da tumba de Pakal, que está repleta de inscrições hieroglíficas, nem o templo, nem a cripta ou mesmo o sarcófago da Rainha Vermelha exibiam uma única inscrição. Nem mesmo um único vestígio glífico foi deixado para identificá-la, muito menos a data de seu funeral, o que confundiu todos os especialistas. Somente numa peça de cerâmica ao lado da cripta foi encontrada a data de 697 d.C. As duas tumbas, a chave para a história cósmica. Para compreender as crônicas da história cósmica, é importante compreender suas origens, através dos iniciadores humanos e exemplares arquétipos Balum Votan e Rainha Vermelha. Arquétipos são padrões de formas primordiais e estruturas cósmicas. O que está sendo exemplificado por esses arquétipos gêmeos é um princípio de transmissão mental maia-galáctica baseado na descoberta das duas tumbas, assim como a localização da tumba da Rainha Vermelha no Templo 13, estando adjacente a ela a tumba de Pakal Votan. É tão deliberada também a ausência de quaisquer pistas hieroglíficas ou datações. Parece ter sido proposital. Claro que foi. Contudo, os sarcófagos virtualmente identificados foram equipados com máscaras gêmeas, que representam sinais de sabedoria. A tumba masculina está inscrita, e por isso é histórica. A feminina não foi inscrita, e é por isso que é pós-histórica, além do ciclo esperando para ser inscrita. Por isso é o Votan o transmissor, ou inscrito, e a Rainha Vermelha a receptora, a não inscrita. Vermelho é a cor da iniciação, e rainha representa a matriz feminina que gera ou que faz nascer, e de onde os novos seres florescem. A tumba. Novos seres florescem, cor vermelha, sangue. A tumba é a arca da passagem interdimensional entre os sistemas de mundos. Sua profecia é a mensagem da passagem de um tempo, esse sistema de mundo, para outro tempo, esse sistema de mundo, pois cada tempo, na medida em que se mantém esse sistema de crenças, cria um sistema de mundo. O mistério da tumba simboliza uma embarcação atravessando os sistemas de mundo, e seu mistério é um tributo à harmonia da ordem divina do tempo. A história cósmica enraizada na ordem sincrônica. A história cósmica está enraizada na ordem sincrônica, um conjunto sistemático de códigos descobertos por Balum Votan que revela o padrão evolutivo maior. O primeiro estágio da história cósmica foi recebido pelo seu ancorador humano, José Arguelles, começando em 1983 com a escrita de Terra em Ascensão, um tratado ilustrado das leis que governam sistemas inteiros. Depois de Terra em Ascensão, o estágio de fundamentação da história cósmica foi então continuado com a obra subsequente de Votan, o fator Maia, um caminho além da tecnologia. Essas vastas e revolucionárias obras foram o programa base da história cósmica e foram brevemente seguidas pela descoberta da lei do tempo, que aconteceu em 1989, e da ordem sincrônica.
Todo esse conhecimento e informação, como um programa unificado, foi programado sincronicamente como uma profecia codificada. A lei do tempo e a ordem sincrônica são partes de uma avançada ciência do tempo que foi deixada na Terra pelos maias galácticos. A prova da existência da lei do tempo e da profecia de Pacal-Votan repousa nos números proféticos que se entrelaçam numa tapeçaria, revelando uma vasta ordem de sincronicidade, muito além do que a habilidade de qualquer pessoa possa criar. Subjacente à ordem sincrônica está a matriz radial que está presente na estrutura da noosfera, a camada pensante da Terra, e do regulador do banco Psi, que é o mecanismo da nosfera que registra o tempo quadridimensional. Isso significa que a totalidade da história cósmica está integrada à noosfera, embora possa-se falar sobre ela. A ordem sincrônica deve ser praticada e exemplificada para ser compreendida. Essa transmissão nasce do casamento alquímico do masculino com o feminino, trazendo à luz um conhecimento mais elevado. Quando a história cósmica soou, Votan e Rainha Vermelha ficaram espontaneamente imersos em um tipo de campo de força invisível e começou a desbloquear memórias e percepções telepáticas. Esse conhecimento é baseado no Terma, ou Tesouro Oculto, e nesse caso ele é conhecido como Terma da Rainha Vermelha. Na tradição tibetana, o Terma de Padmasambhava, que é o Terton, o transmissor, mas é sua contraparte feminina, Yesh Tsogyal, quem ocultou o Terma. Então, de onde veio o Terma? Não podemos dizer que Padmasambhava foi o maior de todos os Tertons, sem reconhecer que foi Yesh Tsogyal quem ocultou o Terma. Terton vem de uma tradição tibetana, mas para compreender a história cósmica, temos que compreender esse fenômeno de um modo universal. Valon Votan é um Terton, ou descobridor de um tesouro oculto. O Terma da Rainha Vermelha surgiu quando um ciclo estava se encerrando e outro começando. Um ciclo não pode ser encerrado sem que haja uma regeneração, nesse caso, uma regeneração da base de conhecimento humano. Nesse aspecto, os papéis do Terma e do Terton são de ocultadores de textos e descobridores de textos, ou ocultadores de tesouros e descobridores de tesouros. Existem muitos tipos de terma. Alguns termas estão escondidos no solo, alguns são símbolos, outros são termas puramente mentais, que são disparados ao se revelar algo que estava oculto, como a tumba da Rainha Vermelha. GM-108X. A transmissão mental GM-108X, a profecia de Pacal-Votan e a ciência da lei do tempo são inseparáveis. A transmissão da história cósmica dá conta de todas as facetas da realidade e a introdução de uma nova ordem de conhecimento e realidade como um sistema planetário inteiro. O ponto-chave a ser compreendido é que essa mudança fundamental e reformulação do conhecimento humano é, na verdade, algo que pode ser transmitido de um ser humano para o outro. Por isso, ela pode se tornar parte da base de conhecimento humano adquirida. A história cósmica é o conhecimento revelado que, através do estudo e da contemplação, torna-se um conhecimento adquirido. Agora eu vou ler a introdução, parte 2. Logo mais venho com o capítulo 1, porque é um livro imenso. E é isso, querido. Seguir firme e bora atravessar essa vida aí com consciência, entendeu? Introdução, parte 2. Comprovações numéricas da profecia. Como tem alguns desenhos aí, eu vou tirar foto e vou colocar aqui na tela para vocês, ok? Introdução, parte 2. Comprovações numéricas da profecia. Como um novo programa de conhecimento galáctico para a esfera terrestre, a história cósmica unifica todas as verdadeiras tradições através das lentes quadridimensionais da linhagem mental maia galáctica. A história cósmica está baseada em fórmulas numéricas ocasionadas por ciclos específicos de tempo. O calendário de 13 luas é baseado na descoberta científica das frequências de tempo 1260 e 1320 por José Argüelles. Essas frequências de tempo são profeticamente confirmadas pelo número de anos entre a data da dedicação da tumba de Pacal-Votan, que é de 692 d.C., e a época de sua abertura, 1952 d.C. 1.260 anos, desde a dedicação da tumba em 692 até o encerramento dos 13 Bactuns em 2012. Passaram-se 1.320 anos.
O 1260 refere-se à ordem de tempo artificial em relação à natureza, que é aceita inconscientemente, e 1320 é a frequência do tempo natural. A comprovação da ordem sincrônica está nos números. Por exemplo, note que José Arguelles Valon Votan faleceu precisamente 1328 anos depois de Pacal Votan, e toda sua mensagem de vida foi difundir o calendário de 13 luas de 28 dias como um meio de mudar o tempo. Vamos olhar para algumas dessas correlações proféticas entre Pacal Votan e Valon Votan. Mais dessas sincronicidades podem ser encontradas no livro Tempo, Sincronicidade e Calendário. É uma visão da vida e do trabalho de José Arguelles. Gente, meu inglês está em andamento, tá? Pacal Votan, 603 até 683, que é a vida dele, né? Valon Votan nasceu em 1939 e faleceu em 2011, nascendo no Kim 11, com seu irmão gêmeo idêntico. A afirmação para o Kim 11, macaco espectral azul, termina com "eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado". Sua data de nascimento foi também a data do 30º aniversário de sua mãe e do 11º aniversário de casamento de seus pais. Ele nasceu no signo de Aquário, o 11º signo do zodíaco. Numericamente, o macaco espectral azul é escrito 11.11. O Grande Pacal foi o 11º na linhagem dos reis de Palenque, também conhecido como Natian, a Casa da Serpente. Pacal governou por 52 anos. 52 é também um fractal de 5.200 anos. Há 5 períodos de 5.200 anos, num ciclo de 26.000 anos. 52 é o número de semanas em um ano, e é também o fractal do ciclo aproximado de 52 anos da rotação de Sirius B em torno de Sirius A. O calendário de 13 luas também funciona em ciclos perfeitos de 52 anos. Nascido em 1939, que é 19 mais 39, que é igual a 58, o 1558 é a data da desencarnação de Pacal Votan e do dia fora do tempo, dia 25 de julho de 2012. Passaram-se 58 anos. Desculpa. Passaram 58 anos entre a época da primeira visão de José em Teotihuacan, em 1953, até a sua passagem em 2011. O dia fora do tempo de 2012 foi no 1558, e sua data da conta longa foi Kim 11. Em 58 foi o dia em que a atual Rainha Vermelha, Stephanie South, entrou pela primeira vez na tumba de Pacal Votan, em 15 de junho de 2000, o 48º aniversário da descoberta da tumba de Pacal Votan. 5 mais 8 é igual a 13. José Arguelles tem 13 letras. Calendário de 13 luas. Templo 13 da Rainha Vermelha. Ele faleceu em 2011, enquanto vivia seu ano como Kim 31. 31 invertido é 13. 20 mais 11 é igual a 31. 20 mais 11 é igual a 31.3113 antes de Cristo. Não entendi isso aqui, queridos. O começo do ciclo histórico que terminou em 2012. Veja o fator Maia. Vou ter que adquirir esse livro pra me entender isso, porque eu não entendi agora. Vocês me desculpem. 11 ao cubo é 1331. Entre 1952 e 2012 são 60 anos. Né? Kim 60, Sol Galáctico Amarelo, é o sinal do nascimento de Pacal Votan. Sua tumba foi descoberta 1260 anos depois de sua dedicação. 1260 aparece em destaque no livro da Revelação e também no livro de Daniel, e é equivalente a 42 meses de 30 dias ou 3 anos e meio. O 11º capítulo do livro da Revelação fala sobre os 2 profetas exilados por 1260 dias. 1260, falso ciclo de tempo babilônico. 12 mais 60 é igual a 72. Idade de Valon Votan, quando ele morreu. Da época da dedicação da tumba de Pacal Votan até 2012, passaram-se 1320 anos. 13 mais 20 é igual a 33, que é igual a 11 mais 22. 13 e 20 reordenado é 2013, o ano da sincronização galáctica da entrada do novo raio galáctico. Em Laqueste, veja no capítulo 1.